Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do Bom Dia Rio Branco desta quarta-feira de cinzas, dia 10 de fevereiro. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Neste segundo bloco, eu vou receber aquele que é economista e coordenador de pesquisa do Instituto de Pesquisa da FEComércio, a Federação de Comércio do Estado do Acre, o Roberval Ramires, que vem nos falar aqui sobre a expectativa de consumo no Carnaval 2016, que foi uma pesquisa que eles realizaram aí antes do Carnaval. Roberval, seja bem-vindo, satisfação ter conosco. Bom dia. A satisfação é nossa aí, obrigado pelo convite aí para a Federação. Mais uma vez, mostrar aí para a sociedade aí como é que o mercado pode atuar melhor e o que ela pode contribuir para que essa atuação seja dentro de uma condição normal para os envolvidos, né, que são, na verdade, os consumidores e os vendedores, né? Roberval, eu tenho acompanhado as pesquisas, eu recebo no meu e-mail, felizmente eu estou relacionado lá na lista de jornalistas que recebem o material da FEComércio e eu sempre leio com muito interesse essas pesquisas. E eu quero perguntar qual o objetivo a cada, por exemplo, no final do ano teve Dia das Crianças, geralmente vocês fazem, né? Dia dos Pais, Dia das Mães, final de ano também teve uma pesquisa. Qual o objetivo de uma pesquisa como essa, Roberval? Nós sabemos que o brasileiro, ele tem assim uma tradição e nas datas festivas criar fórmula para consumo, né? Qualquer data de festividade tem a parte de consumo alusivas, né? Nós temos aí várias datas e o Carnaval não deixa de ser uma data onde tem pico de consumo e venda do mercado. Então a gente procura sempre, antes das datas, dar uma estudada para mostrar qual a expectativa das forças desse mercado. Tanto do consumidor, que é para o comércio saber o que ele tem pela frente, o que ele precisa definir como estratégia, em função de concorrência, de uma série de fatores aí, e o consumidor, para ele verificar aonde é mais possível ele ter uma possibilidade maior, considerando as suas disponibilidades, que hoje nós sabemos que, infelizmente, o país vive numa situação de crise, uma inflação ainda crescendo muito, sem perspectiva de curto prazo para se estabilizar, e o governo tratando isso aí com os juros. Nós sabemos também, você, toda a sociedade, que nós temos um dos maiores juros até do mundo, né? Então, a chamada taxa Selic. Isso, os juros oficiais. Isso, e a gente sabe que o mercado não funciona só com base em juro oficial, né? Haja visto o cartão de crédito aí que ultrapassa 400% aproximadamente ao ano. O juro cheque especial já ultrapassa 300% ao ano. Então são coisas que não tem condição de pessoas de renda baixa como a nossa. Nós sabemos que a nossa economia aí é constituída de consumidores com um patamar de renda aí, mais de 70% tem três salários mínimos no máximo, né? Então a gente procura, na verdade, mostrar qual o potencial que o consumidor vai ter para cada datas festivas e qual a possibilidade que o governo que o comércio vai ter de vendas. Então é nisso aí que a gente procura sempre mostrar, tá acompanhando e verificando aí a melhor forma de contribuir, não diria orientar, mas contribuir para que os dois lados se preparem melhor. Entendi. Não comprar excesso, no caso do comércio, formar estoques que fique empatado, e isso aí é ruim, e também o consumidor não se endividar, não extrapolar os seus limites para se tornar inadimplente, e na próxima data ele não está mais em condição, está com o nome inscrito aí no Serviço de Proteção ao Crédito, e pode isso aí criar uma situação ainda maior com relação à própria violência, né? Porque nós sabemos, tem outro fator muito importante aí a se levar em consideração, que hoje nós vivemos num período de desemprego. Quer dizer, é diminuição do meio circulante, a massa salarial diminuindo, né, frequentemente, progressivamente, como a gente vê nos estudos do IBGE. Então isso aí é ruim para todo mundo. Essa pesquisa
sobre a expectativa de consumo no Carnaval 2016, ela reflete essa retração econômica que nós estamos vivendo no país? Inclusive, isso aí é uma das coisas que o consumidor fala, o motivo pelo qual ele não está animado, vamos dizer assim, ou motivado para participar do período de carnaval, no sentido de se divertir, né? De divertimento. Então a gente vê que muitos expressam na pesquisa até uma certa vontade, mas em função da condição financeira eles preferem não ir mais longe do que o que eles já foram, né? E nós sabemos que os custos fixos é uma questão também hoje muito dramática. Todo mês as coisas continuam aumentando, é combustível, é energia, é o custo da alimentação. Você vai no mercado uma semana, na outra semana você já sente a diferença no bolso e o ganho não tem essa mesma variação, né? A pessoa tem que cada dia ir se controlando mais, se ajustando mais a sua parte de consumo com o que ele pode pagar pelo aquele consumo. Então, isso tudo são coisas que a gente... Essas pesquisas que têm sido feitas desde o ano passado, Roberval, elas mostram um receio do consumidor de comprar, de gastar? Ele vem tendo receio. Inclusive, as pesquisas mostram que hoje a maioria do consumidor acreano, ele prefere fazer compras que ele possa pagar à vista. Ele não gosta mais de fazer compras para pagamentos parcelados e principalmente com incidência de juros. Ele gosta de pagar à vista e com descontos. E isso aí o comércio também procura atender, porque o comércio, para sobreviver, ele tem que buscar se adaptar às condições do mercado. Então isso aí é uma situação que a gente está percebendo, que está crescendo. As compras são pagas à vista. Um cartão, tá? Preço à vista. Cartão mesmo de crédito, mas uma parcela a preço à vista. Porque quando é uma situação normal, os juros têm, aí, como eu falei, passo do juro oficial, que é o juro da taxa Selic, né? Uma taxa Selic, além de outros encargos que eles são embutidos, taxa administrativa, até o custo do boleto, né? O comércio, o vendedor cobra aí algo em torno de R$ a R$ 5 por cada boleto que ele imprime e fornece ao fornecedor. Inclusive, hoje também você vê que o comércio está criando um sistema de passar isso aí pela internet, por e-mail para o cliente, até para ele evitar esse custo e também não onerar mais o cliente. Então ele passa boleto por internet, ele passa até nota fiscal por internet, né, para evitar dele estar também com esse custo adicional, de um modo geral, não só pelo fato do papel, da impressora e tal, mas também do próprio mão de obra que ele paga para fazer aquele serviço, quando ele acha que tem coisa mais importante para utilizar os recursos humanos dele. Roberval, o comerciante, obviamente, quer que o consumidor compre, que ele gaste, porque ali ele gira o negócio dele, movimenta o negócio dele, gera emprego, paga os seus impostos e, obviamente, tem um lucro, né? Só que para o comerciante, não é interessante que aumente a inadimplência, porque aquele sujeito inadimplente ele passa a não ser mais consumidor de alguns estabelecimentos. Para a FEComércio, a FEComércio tem, por exemplo, a exemplo da Caixa Econômica Federal, uma orientação, um canal de orientação aos consumidores para que ele não caia nas armadilhas do consumo excessivo, que faça com que passe por uma educação financeira dos nossos consumidores, para evitar justamente que haja um alto nível de inadimplência e um menor movimento no mercado? Olha, especialmente como a gente vendeu o passado, já é uma coisa assim mais barata. A FEComércio está com uma programação para esse ano aí de palestra, de capacitação e nesse sentido de orientar bem a empresa e também o consumidor, né? Então a gente tem um plano de colocar assim uma espécie de balcão de atendimento para aquelas pessoas, qualquer tipo de dúvida relacionada ao mercado, de varejo principalmente, tenha na FEComércio assim, um parceiro, né?
Claro que a FEComércio, ela é representante do comércio. Então, ela quer ver o comércio fortalecido. Sim. Agora, para ela ter o comércio fortalecido, é por isso que ela corre atrás de orientar o consumidor, porque é isso que você falou. O consumidor também tem que ser fortalecido. Se o mercado tiver uma quantidade imensa e crescente de consumidor que extrapole sua capacidade de pagamento, que aí gera a inadimplência que você se referiu, isso não é bom para ninguém. Nem para o consumidor, que vai ficar com seu nome escrito no Serviço de Proteção ao Crédito, e nem para o comerciante, que vai ficar também com dificuldade de honrar seus compromissos com os seus compromissos fiscais, com os fornecedores, que são os primeiros que puxam o tapete, né? O fornecedor também tem lá os seus fornecedores, tem lá as suas obrigações. Quer dizer, é uma rede, é um ciclo que, se alguém quebra alguma... Aí cria problema assim no geral. Quebra um elo, a cadeia se desfaz. Isso. Cria um problema para todo mundo. Então, o objetivo da FEComércio, e nós lá juntos tentamos, é nesse sentido. A gente quer um comércio cada vez mais forte, mas também um cliente, o mercado de cliente também cada vez mais antenado na situação, para que ele se mantenha sempre adimplente. Ok. Robevão, o Instituto de Pesquisas da FEComércio também faz levantamento dos postos de trabalho que deixaram de existir no comércio? Nós fazemos com relação ao desemprego, né? Uhum. Perguntamos sempre como é que está a questão de desemprego, se está havendo demissão. Assim como também nós fazemos aquela análise dentro de dessas datas festivas, qual é a perspectiva de gerar pelo menos emprego temporários. O ano passado nós tivemos assim um nível muito baixo, para não dizer até que não teve geração de emprego temporário. Principalmente o momento que o comércio gera mais emprego, a economia gera mais emprego temporário, é a partir do Dia das Crianças para o final do ano. Porque aí do Dia das Crianças, Dia dos Pais da criança, final do ano, já está naquela fase de ascensão de reta final, né? Onde tem uma possibilidade maior de faturamento. O comércio já resolveu toda a sua situação em abril, junto ao imposto de renda e para frente e tal, e já está assim mais equacionalizado para ele chegar no final do ano assim com uma boa condição de mercado. E mesmo assim nós não percebemos grande disposição com relação à geração de emprego nessa época, muito pelo contrário. Tá? E nós temos agora uma posição do comércio que para esse primeiro semestre de 2016, a condição é mínima para gerar emprego, em função do momento que ele vive. Ele vive um momento, como todo brasileiro, todo cidadão, de muito aperto na área de finanças. E é aquela questão de você procurar se manter ativo, porque se você não conseguir isso, fica muito difícil depois você se ressuscitar. Entendi. Quais foram os pontos levantados nessa pesquisa do consumo no Carnaval 2016? A questão foi mais se ia ter uma participação no sentido do que isso representa para a sociedade, para o brasileiro, para o mundo, né? E verificamos que, apesar de tudo, ainda tem muita gente que tem disposição e vai, porque eles consideram isso como uma coisa de importância, espera o ano inteiro e não pode deixar, e principalmente nós aqui, nós praticamente temos uma vez o carnaval por ano, né? A não ser ali em Brasília, para ter um carnavalito e tal. Não é como em outros estados, como Bahia e tal, que tem sistematicamente, né? Festa para o povão e tal. Nós aqui, então o acreano ele não gosta muito de perder essa oportunidade, né? Mesmo com dificuldade, ele se dispõe aí. Isso. E foi isso que mostrou a pesquisa. E aí dentro dessa disposição desses que estão querendo mesmo participar, a gente busca mostrar, ver como é que ele vai fazer. Então tem aquelas pessoas que realmente já, como eu te falei anteriormente, já tem assim um certo controle sobre o que pode, até onde ele pode gastar, né? Sem comprometer seus custos, suas despesas fixas de casa, e
também não ficar em situação de inadimplência. Então, mas existe também uma grande parcela, praticamente a metade, que não tem assim muita preocupação, vai de qualquer jeito, né? E aquela que diz assim, Deus proverá. Isso. Ele vai, faz o gasto dele lá e seja o que Deus quiser. E essa parcela que a gente precisa ter assim mais assim poder para mostrar, convencer que ela precisa ser mais, né, um pouquinho assim, vamos dizer, pé atrás, para ele amanhã não acordar com ressaca moral. Não cair nas armadilhas do consumo fácil, desenfreado. É isso mesmo. Roberval, você tem algo a ressaltar nessa entrevista? Nosso tempo está esgotando, mas ainda temos um tempinho para você, porventura, fazer algum esclarecimento. Nós temos aí a expectativa de que o consumidor, ele, mesmo nessa situação de crise, que ainda não tem definição, principalmente de curto prazo, para as coisas virem a se normalizar, a tendência é uma inflação ainda crescente por muito tempo. Os juros, o governo, como eu falei, ele atua em cima disso aí, tentando inibir o poder aquisitivo da população, mas a gente sabe que isso aí prejudica mais, porque ele tira a capacidade de investimento da indústria, do setor produtivo, e isso aí cada vez mais vai encarecendo o que é colocado à disposição do mercado, e as fontes pagadoras também não têm condição de atender de uma forma compatível com o crescimento da inflação. Então a gente sugere que as pessoas procurem cada vez mais criar uma forma de ter o seu recurso cada vez mais otimizado, mais controlado, para que ele passe isso aí de uma forma tranquila e, quem sabe, aí no próximo ano, 2017, 18 ou 18, a gente já tenha assim mais em condição. A gente só sabe o seguinte, e mesmo a economia desse jeito aí, você sabe que as pessoas não param de fazer o que querem. E isso aí, às vezes, prejudica muito a sua condição de consumo, a sua condição financeira. É verdade. E apesar das previsões, que não são nada boas em relação à recuperação da economia do país, vamos torcer para que ocorra o mais rápido possível. Com certeza. Nossa expectativa é que as coisas se equacionem assim, o mais rápido possível, porque todo mundo, né, é filho de Deus. Né? É verdade. Roberval, querido, muitíssimo obrigado, a você pela sua vinda. Que tenha atendido aí a expectativa e estamos sempre à disposição a hora que for necessário. Com certeza atendeu. Muito obrigado também ao pessoal aqui. Estamos encerrando o programa de hoje, como eu disse, um programa diferente. Nós estamos fazendo desde ontem, em função do Carnaval, apenas com os nossos entrevistados. Eu quero agradecer aqui ao Fred, nosso coordenador de estúdio, ao Neto, aí na engenharia, ao nosso amigo do Master, a dona Núbia, e também ao nosso diretor interino, Michael Jackson. Em especial a você que nos acompanha aqui, apesar da folia do Carnaval. Muito obrigado e até amanhã, se Deus permitir.